Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, numa hora muito pouco imprópria, mas muito relevante, porque o RASI é um instrumento fundamental quando falamos de segurança interna. A segurança interna assume uma relevância global relativamente ao país, relativamente à segurança das pessoas, relativamente ao património, relativamente a todos os bens e, naturalmente, precisamos de instrumentos e o RASI constitui esse instrumento que crescentemente tem tido relevância ao longo dos anos. Não é, obviamente, o documento que define prioridades, não é, obviamente, algo que defina estratégias, mas é uma alavanca com a qual todos nós contamos para poder desenvolver essas mesmas estratégias, estes mesmos instrumentos, para poder curar dessa mesma responsabilidade de assegurar a segurança interna. Ao longo dos anos, o RASI tem vindo a ser melhorado, ele tem tido contributos de todos os órgãos de polícia criminal, todos aqueles que recebem dados que, de uma forma cruzada, de uma forma relevante, quer relativamente a participações, quer relativamente a condenações, e isso dá-nos uma fotografia global sobre aquilo que é a criminalidade em Portugal, aquilo que é a violação sistemática da lei por parte daqueles que não são capazes de viver dentro de uma comunidade pacífica, de uma comunidade segura. O RASI, ao longo desses anos, como dizia, tem tido múltiplas alterações positivas na perspectiva do tratamento, da recolha e no tratamento dos dados estatísticos, e é com ele que nós temos trabalhado sistematicamente. Não levamos a tempo de poder introduzir estes dados, provavelmente, na avaliação do ano de 2024, mas estamos muito a tempo ainda para no próximo futuro podermos vir a avaliar todos esses dados que sucessivamente temos trabalhado, mas mais do que isso, sucessivamente temos tratado, referido e construído soluções em termos de ataque à criminalidade e de construção da segurança interna do país. E por isso, o conjunto de documentos, ou um conjunto de projetos de resolução de um projeto de lei que temos perante nós, merecem-nos a todos a mesma equivalência de relevância. Todos eles se preocupam com a mesma finalidade: recolha e tratamento de dados relevantes para podermos construir novas soluções no domínio da segurança interna. Chegámos, inclusivamente, a propor a todos os partidos que baixassem sem votação à Comissão, porque todos eles merecem a nossa aprovação, o nosso acolhimento, a nossa relevância nesta lógica de construirmos a partir daqui as nossas próprias perspectivas. Alguns, não todas as soluções são aquelas que nós consideramos as mais adequadas, há algumas que seguramente contribuirão de modo adequado para podermos aprofundar esta análise, esta reflexão e, acima de tudo, a interpretação destes dados em termos de futuro. Daí que nós, pela nossa parte, o PSD apresentou o seu projeto de resolução já há algum tempo, ainda de modo a que pudéssemos introduzir isso na avaliação de dados em 2024, nomeadamente aquilo que se refere ao tratamento dos crimes de ódio. Veremos se ainda é possível poder fazer isso a seu tempo. Não sabemos se o será para 24, mas seguramente será um instrumento fundamental naquilo que é também muito discurso político crescente relativamente ao crime de ódio ou àquilo que fomenta, acima de tudo, o crime de ódio. E por isso nós estamos à vontade nesta discussão, estamos crentes que ela vai ser adequada e que vai construir e salvaguardar a construção de um documento final bem mais relevante nesse tratamento e na definição das políticas e das estratégias e, acima de tudo, também das interpretações do fenómeno criminal, da participação relevante, porque também aí se discute a forma de termos acesso a toda a informação de crimes que muitas vezes não eram denunciados e, portanto, o RASI, ao longo destes anos, solidamente constitui um instrumento fundamental para todos nós e daí que estamos hoje aqui para, de uma forma consensual, de uma forma transversal, receber os contributos de todos, principalmente para, em sede de especialidade, podermos encontrar uma solução que contribua para esta definição das políticas e das estratégias de segurança interna de uma forma mais adequada. Muito obrigado.